Você está preparado para se desligar? Shalom para todos. Este estudo tem o propósito de tentar levar os nossos irmãos a meditarem sobre uma realidade que poucos conhecem e sobre uma necessidade que existe, porém poucos também sabem a respeito. Vamos ler um texto na Escritura da Nova Aliança que se encontra no Evangelho segundo Mateus capítulo 26, versículos 33 a 35. Mas Quefa, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Yeshua: em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Quefa: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Gostaríamos de usar este fato como um exemplo em relação ao assunto que estaremos tratando aqui. Quando o Senhor Yeshua revelou para Quefa qual seria a sua atitude, contrariando as suas palavras de fidelidade ao Messias, cremos que a sua intenção foi alertar ao apóstolo de que ele ainda não estava preparado para assumir uma fidelidade em situações perigosamente adversas. Com certeza, muitos irmãos nos dias de hoje estão preparados para assumirem tal fidelidade ao Messias, não temos dúvida disso. Mas seria possível que hoje existam os irmãos que assumiriam uma fidelidade a Yeshua se desligando de certas coisas? Claro que, dependendo do que eles se desligarem, seria perfeitamente possível permanecerem fiéis. Mas afinal, dependendo do que e de que? Cremos que a fidelidade ao Messias não pode depender de certas coisas, tais como opiniões próprias, entendimento de pastores, identidade denominacional, cultura eclesiástica, amizades, cargos ministeriais, posições sociais, fidelidade ao cristianismo, fidelidade ao protestantismo, fidelidade a pastores e fidelidade a teologias. Com certeza, muitos irmãos jamais abandonariam uma ou mais dessas coisas por fidelidade a Yeshua, porque estes creem que eles fazem parte da sua igreja e da obra do Espírito de Deus. E se os mesmos tiverem a grande oportunidade de conhecerem as verdades que envolvem a história e a doutrina da igreja, será que eles estariam preparados para se desligarem daquilo que não estiver historicamente e biblicamente corretos? Estamos nos referindo àqueles que passam a crer nessas verdades. E aos que assumem esta atitude, pedimos que permanecessem fiéis ao chamado de Deus, porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante a ele. 1 Coríntios 26, 29. Aos que creram e foram chamados, vocês estariam preparados para se desligarem de todas as coisas que surgiram por doutrinas de homens? Vocês estariam preparados para assumirem uma posição em favor das verdades que foram substituídas? Vocês estariam preparados para assumirem uma posição em favor de Israel e dos judeus? A nossa fidelidade ao Messias só depende da fé que temos exclusivamente nele. E se realmente temos fé no Filho de Elohim, devemos nos confrontar com aquilo que aprendemos a crer e a ser fiéis durante a nossa vida como membros de igreja. Se ignoramos essas verdades, então a fé que dizemos que temos depende de coisas que aprendemos a crer, a se sujeitar, a valorizar e a desenvolver ao longo de nossas vidas como sendo verdades bíblicas e históricas. Quando realmente estamos firmados na rocha, não podemos estar satisfeitos com a real condição da igreja, não podemos aceitar quase tudo o que vemos e ouvimos, devemos buscar a verdade, os motivos reais que desviaram a igreja do verdadeiro caminho. Não podemos estar conformados com tantas coisas que galopam totalmente na contramão das Escrituras. As pessoas que insistem em afirmar que a igreja está uma bênção. A igreja está crescendo mais e mais. Os evangélicos são respeitados na sociedade. Yeshua está curando na igreja do pastor fulano e de tal. Estamos vivendo um grande avivamento. Já são tantos milhões de evangélicos no país. Será que eles realmente estão servindo a Deus? Será que eles são de fato fiéis a Yeshua ou a pastores, doutrinas e denominações?
porque elas ainda não conseguem enxergar a realidade da igreja. O rabino Shaul, o apóstolo Paulo, nos adverte assim, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre dos mortos, e o Messias te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Efésios 5, versículos 14 e 17. Infelizmente, as pessoas que ainda não conseguem enxergar a realidade da igreja evangélica no país e no mundo é porque ainda estão dormindo o sono da acomodação, embaladas pelo engano das emoções e dos ensinos equivocados. Sabemos que quando temos a oportunidade de esclarecer sobre a restauração da igreja aos moldes do primeiro século, muitos nos chamam de adeptos da seita dos fariseus, hereges, legalistas, judaizantes e etc. Isso acontece porque muitas dessas pessoas ainda não querem acordar do sono, ainda possuem o medo de serem rejeitadas, discriminadas e humilhadas se caso tentarem encontrar a verdade. Elas não querem se desligar do meio em que vivem, não querem aceitar o fato de que aquilo que aprenderam não está correto, não querem abrir mão de suas posições na igreja, não conseguem imaginar uma possível discordância com seus pastores, não se veem afastados das coisas que envolvem a denominação, não querem abandonar o que consideram bíblico. Um dos fatores que tem levado essas pessoas a se comportarem assim é a teologia do somos mais do que vencedores. Não existem para eles as palavras adversidades, perseguição ou derrota, somente vitória, conquista e restituição. A maior dificuldade dos irmãos que foram chamados à verdade pode estar também dentro dos seus lares, diante de seus familiares. Famílias que estão anos e anos na mesma denominação, firmes seguidores de seus líderes e dos ensinos ali ministrados, jamais pensaram em abandonar sua igreja e sua fé. E então, quando alguém decide, pela fé, abraçar o movimento da restauração, acaba sofrendo preconceitos, perseguições, discriminações, desconfianças e pode até, em alguns casos, ser desligado de sua igreja por negar as doutrinas da denominação. Muitos são lançados fora do círculo denominacional, das amizades, das programações da igreja, são rejeitados pelas classes de estudo bíblico, são ignorados nos dias de culto. Não me importo de ser chamado de desviado da verdade, afastado de Jesus, adepto de seita, judaizante, legalista, etc. Depois de tanto tempo tentando descobrir o motivo real que levou a igreja para este caos que ela se encontra, longe da verdade, longe dos propósitos de Deus, longe do reino de Deus, e depois de ter achado através da vontade do Eterno, busquei nele entender este motivo. E quando finalmente entendi, também acreditei na necessidade urgente de restauração. Para que a igreja seja verdadeiramente do Messias, ela não pode continuar afastada de Israel, da cultura bíblica judaica, de suas raízes do primeiro século. Ela se tornou igreja do cristianismo romano. O Messias de Israel e das nações é pregado e ensinado como sendo o Jesus do cristianismo ou do protestantismo. É muito difícil alguém que se define como cristão aceitar esta verdade, porque ser cristão é fazer parte do cristianismo de Roma, mesmo estando no protestantismo evangélico. Mas como assim? Como o protestantismo evangélico ainda faz parte do cristianismo de Roma? Basta observarmos os conceitos e as doutrinas que ainda são ensinadas nas igrejas evangélicas. Por exemplo, a doutrina da Trindade, estabelecida no Concílio de Nicéia no ano 325. Este foi o primeiro concílio ecumênico da Igreja, convocado pelo imperador Flávio Valérios Constantinos, imperador de Roma, do anos 285 a 337. Filho de Constâncio I, a celebração do Natal foi instituída oficialmente pelo Papa Romano Libério no ano 354. Na Roma Antiga, os romanos penduravam máscaras de Baco em pinheiros para comemorar uma festa chamada de Saturnália, a aprovação dada por Constantino do domingo, dia em que os pagãos adoravam o sol, e como a influência do maniqueísmo pagão que identificava o Filho de Deus como o sol físico, proporcionou a esses pagãos do século IV, agora convertidos em massa ao cristianismo, o pretexto necessário para chamar a festa dos 25 de dezembro, dia do nascimento do Deus Sol, de dia do nascimento de Yeshua.
ou domingo. Foi instituído pelo imperador Constantino em 7 de março de 321, como o dia do sol, dia pagão que já era observado ao longo do tempo, no primeiro dia da semana. A Igreja Católica aderiu em 364, através do Concílio de Laodiceia, já como o dia do Senhor, abolindo o Shabat. A forma batismal. No ano 313, a Igreja Católica começou a batizar em nome da Trindade, e aproximadamente no ano 500, o batismo em nome da Trindade se tornou universal. Mas foi somente em 538, pelo decreto de Justiniano, que se tornou obrigatório as pessoas de todo o mundo a crerem na Santíssima Trindade Católica, com pena de serem aprisionadas e até levadas à morte. A Igreja Católica confirma esta mudança sobre o batismo no Catecismo em inglês, Enciclopédia Britânica, edição número 11, volume 3, página 365 e 366. Abre aspas. A fórmula batismal foi mudada do nome de Jesus Cristo para as palavras Pai, Filho e Espírito Santo pela Igreja Católica no segundo século. Fecha aspas. Volume 3, página 82. Abre aspas. Sempre nas fontes antigas menciona que o batismo era em nome de Jesus Cristo. Fecha aspas. Enciclopédia da Religião, Caney, página 53. Abre aspas. A religião primitiva sempre batizava em nome do Senhor Jesus, até o desenvolvimento da doutrina da Trindade no segundo século. Enciclopédia Católica de 1913, volume 2, página 365. Abre aspas. Aqui o católico reconhece que o batismo foi mudado pela Igreja Católica. Fecha aspas. Enciclopédia da Religião, Hastings, volume 2, página 377, 378 e 389. O batismo cristão era administrado usando o nome de Jesus. O uso da fórmula trinitariana de nenhuma forma foi sugerida pela história da Igreja primitiva. O batismo foi sempre em nome do Senhor Jesus, até o tempo do mártir Justino, quando a fórmula da Trindade foi usada. Fecha aspas. Na página Hastings, comentando Atos 3:28, diz: nome é um antigo sinônimo de pessoa. Pagamento foi sempre feito em nome de alguma pessoa, referindo-se à propriedade. Portanto, alguém batizado em nome de Jesus torna-se sua propriedade pessoal. Nova Enciclopédia Internacional, volume 22, página 477. O termo Trindade se originou com Tertuliano, padre da Igreja Católica Romana. As festas bíblicas deixaram de ser cumpridas como ordenadas, sendo substituídas dentro de um programa de associação com as festas pagãs romanas. No entanto, tem sido esquecido que todas as festividades dadas pelo Eterno, ele alerta para o fato de que as mesmas deverão ser comemoradas perpetuamente, de geração em geração. Traduções do grego tendenciosas. Em Romanos 10:4, o termo fim substitui o termo finalidade, propósito, alvo, do grego telos, para difundir a ideia de que a lei acabou. O mesmo termo fim é usado em 1 Pedro 1:9, no grego está também telos, identificando que a finalidade da fé é a salvação e não o fim da fé é a salvação. Leia e entenda. Em Apocalipse 22:14, o termo lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro não existe no grego, nem no hebraico e nem no aramaico. O termo traduzido corretamente é guardam os seus mandamentos. Você pode conferir na Bíblia de Estudo das Profecias. No texto de Atos 20, versículo 7, a expressão primeiro dia da semana, que está na maioria das Bíblias, substituiu a expressão verdadeira dos originais, a qual é Inomotzai Shabbat, o pôr do sol do Shabat, ajuntando-se os discípulos para partir o pão. Shaul, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Isto aconteceu para difundir a ideia de que o Shabat foi substituído pelo domingo de Constantino. O que acontece na maioria dos casos é que quando tratamos pessoalmente com alguém sobre o movimento de restauração, surge logo a ideia de judaísmo ou legalismo, coisas de judeu, jugo de escravidão e coisas do tipo. Infelizmente, essas avaliações foram pesadamente inseridas no contexto teológico da religião do cristianismo por homens que lutaram para separar a Igreja de Israel.
Hoje, praticamente não existem nas igrejas ensinos que revelam a verdadeira história dos seguidores do Messias e sobre o que aconteceu nos concílios romanos e nos movimentos pós-reforma. Sabemos que existem irmãos e irmãs nas igrejas que estão inconformados com os acontecimentos, já não suportam mais este evangelho negociável, estes cultos das emoções, estes ensinos dominacionais e pastoriais, essa teologia falida e este cristianismo frágil. Porém, muitos destes irmãos e irmãs ainda buscam respostas convincentes do porquê de tais fatos que vão de mal a pior. Apesar do imensurável amor e misericórdia de Deus que continua salvando, curando e libertando vidas através dessas igrejas, nós sabemos que poderíamos ser, de fato, o que Yeshua desejaria que fôssemos, crentes que vivessem de acordo com o reino de Deus, que possui uma lei, uma cultura, costumes e tradições que foram dadas pelo Eterno a um povo escolhido por ele. Por que será que, quando dizemos a nova aliança foi feita com Israel e para Israel, os evangélicos não aceitam esta verdade? Porque eles insistem em afirmar que esta aliança foi estabelecida com a igreja, onde lemos nas escrituras que a nova aliança é para a igreja. Lemos sim que esta aliança foi feita para a casa de Judá e a casa de Israel. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Jeremias 31, versículos 31 a 33, Hebreus 8, versículos 8 a 10. Por que os irmãos evangélicos não aceitam o fato de que Deus endureceu o coração dos judeus, que permaneceram na desobediência, para que os gentios fossem alcançados para a salvação? Basta lermos Romanos 11, que diz: pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. Referência a Isaías 29:10. E Davi diz: torna-se-lhes a sua mesa em laço, e em armadilha e em tropeço, por sua retribuição, escoriçam-se-lhe os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios para os incitar à emulação. Porque os irmãos evangélicos não aceitam o fato de que nós fomos enxertados em Israel. Basta lermos Romanos 11, versículos 16 a 21, que diz: e se as primícias são santas, patriarca dos judeus, também a massa o é. Se a raiz, Israel, é santa, também os ramos, os hebreus, o são. E se algum dos ramos foram quebrados, e tu, gentil, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, os judeus, e feito participante das raízes, Israel, e da seiva da oliveira, Torá pelo Messias, não te glorie contra os ramos, judeus, e se contra eles, judeus, te gloriares, não és tu, gentil, que sustenta a raiz, mas a raiz, Israel, a ti. Dirás, pois, os ramos, judeus, foram quebrados para que eu, gentil, fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade, judeus foram quebrados, e tu, gentil, está em pé pela fé. Então não te encerbobeças, gentil, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também, gentil. Surgem também algumas perguntas como: onde se lê que os judeus crentes guardavam a lei? Resposta: Atos 21, 20. E ouvindo eles, glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zelosos da lei. Referindo-se ao rabino Shaul, em Atos 21, 24. Toma estes contigo e santifica-te com eles, e faze por eles os gastos para que rapem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada há daquilo de que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Onde se lê que os crentes, judeus e gentios, celebravam as festas bíblicas? Resposta:
O rabino Shaul escreveu para os gentios em Colossos: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos shabates, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é do Messias. Colossenses 2, 16 e 17. Essas coisas que os colossenses celebravam eram reflexo da imagem de Yeshua, eram sombra das coisas futuras, e o corpo que refletia estas sombras era do Messias. As coisas futuras, às quais o rabino Shaul se refere, cremos que se tratam do que acontecerá no reino milenar do Messias, pois as coisas são futuras e não passadas, como alguns gostam de interpretar afirmando que já não tem mais valor algum. E da mesma forma que os gentios não crentes discriminavam os gentios crentes que foram aproximados de Israel, hoje muitos evangélicos também não aceitam que outros irmãos guardem e celebrem o Shabat ou qualquer outra festa bíblica. O rabino Shaul escreveu também para os gentios em Corinto: por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. 1 Coríntios 5:8. Que festa seria esta? Uma festa romana ou grega? Claro que era a festa dos matzot, pães ázimos, uma festa judaica estabelecida por Deus. Êxodo 23:15. A Bíblia diz que seremos justificados pela fé. Então, por que ainda pode estar em vigor a lei, sendo que a Bíblia também diz que ninguém é justificado por ela? Resposta: com certeza ninguém pode se justificar pela lei, mas podemos ser justificados pelas obras mediante a fé, porque somente por fé, sem as obras que demonstram que tipo de fé nós temos, não seremos justificados. Basta lermos Tiago 2, versículos 14 a 26. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguém de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que, pelas obras, a fé foi aperfeiçoada e cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem a obra é morta. A fé pela qual alcançamos a justificação diante do Eterno precisa ser ratificada pelas obras, e é por estas obras que se identifica que espécie de fé temos: uma fé alicerçada na verdade ou uma fé alicerçada nos enganos que se alastram pela história da Igreja. A observância da Torá da maneira correta demonstra que a fé está verdadeiramente firmada no Messias para a justificação, pois a Torá aponta para ele, e se Yeshua é o caminho, a lei são as placas que nos direcionam como devemos andar neste caminho. A Torá nos qualifica, nos dá identidade messiânica, nos traz consagração, separação e santificação pelo Espírito de Deus, pois a lei é espiritual, Romanos 7,14, nos define como discípulos de Yeshua, João 14,21. A verdade é que os gentios crentes no passado foram arrancados à força da oliveira, onde foram enxertados pelo precioso sangue de Yeshua, sendo enxertados em outro lugar com raízes pagãs e apóstatas. Estes ramos deram frutos, na sua maioria, para a glória de homens e da instituição religiosa chamada de cristianismo, e a oliveira, juntamente com os ramos naturais, foi lançada fora do círculo estabelecido por concílios presididos por homens distantes de Deus, afastados do reino de Deus, alimentados por um sentimento antissemita, diabólico e insano.
Cremos que o Espírito de Deus está iluminando mentes e corações para que irmãos e irmãs sejam despertados deste profundo sono, dando-lhes força para se desligarem de tudo que prejudicou a Igreja nestes anos.